Olá, sou a psicóloga clínica Neuza Halbert e hoje, junto com o nosso editor, o Júnior, e o nosso diretor, Evandro Oliveira dos Santos, a gente está em um projeto que se chama Mais Saúde e Vida. Vamos entrevistar pessoas importantes em nossa cidade, preocupadas com a saúde e responsáveis pelo nosso bem-estar físico e mental. A nossa primeira entrevistada de hoje é a psicóloga Marluce Teixeira. Por que uma psicóloga em primeiro lugar? Porque o dia 27/8 comemoraremos o Dia do Psicólogo. E nada mais justo que um psicólogo vir falar de quem é e de todas as nuances da profissão. Olá, Marluce, tudo bem? Quem é a Marluce? Sua formação, como você trabalha, sua abordagem. Quem é a Marlúcia, né? Marlúcia é uma mulher de 52 anos, formada há 8, mas sempre tive bastante afinidade com o cuidar do outro. Então, quando eu decidi me tornar psicóloga, era essa a visão que eu tinha e é assim que eu trabalho até hoje, nesse cuidar do outro, né? Nesse comprometimento com o outro. E mediante a isso, eu escolhi uma abordagem que chama Centrada na Pessoa, né, ou ACP, quando é recortado a nomenclatura, justamente porque é uma abordagem que me permite ouvir o outro na sua singularidade, naquilo que ele tem e não naquilo que eu decido que ele tem, ou naquilo que eu condiciono ele a ter, ou a fazer, enfim. Então é uma mediação, é uma facilitação daquela pessoa que chega com uma demanda, com uma dor, e juntos formatamos uma nova forma dele ver. Essa é a abordagem que eu mais me afinizei na faculdade, que mais fez sentido para mim, e é com ela que eu trabalho até hoje. Muito bem. Marluce, se você fosse falar assim com o nosso público, qual a importância da atuação do psicólogo atualmente, na contemporaneidade? Eu acho que hoje a maior importância do psicólogo, da atuação do psicólogo na saúde mental é exatamente o quanto que nós estamos acelerados. Hoje nós esquecemos um pouco quem nós somos para nos preocupar com o externo. Então é uma dificuldade da gente se acessar nossos limites, as nossas demandas, as nossas dificuldades e nos prender no externo. E o que isso acontece? Gera ansiedade, gera angústia, às vezes as nossas limitações geram frustração e não sabendo lidar com isso vem os adoecimentos. Então, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, às vezes aparece muito já na infância alguma dificuldade de socialização e está tudo associado a esse aceleramento que o mundo atual tem trazido para a gente. Então, hoje o psicólogo atua diretamente nessa questão de calibrar, por assim dizer, a forma do sujeito agir na sociedade, agir para si mesmo, agir na família, que traz para ele uma condição de trabalhar a si mesmo seus limites. Ele precisa entender que ele não pode ser comparado a outra pessoa, ou aquilo que a sociedade cobra, ou aquilo que o trabalho cobra, enfim, porque se ele não der conta disso, ele vai adoecer. Existem ainda muitos questionamentos acerca do trabalho do psicólogo. Como ele atua na saúde emocional e mental? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Quando a gente fala da saúde emocional e mental, a gente está falando de duas vertentes. A prevenção dessa saúde emocional e mental, ou o cuidado na doença, já por assim dizer. O que tem mais acontecido dentro dessa atuação é a gente perceber que as pessoas que chegam para a gente já chegam doentes, porque eles não têm ainda conscientização de que eles precisam buscar uma prevenção dessa saúde. Não tem esse cuidado. A gente se preocupa com tudo.
com o bem vestir, com o carro que a gente usa, com a tecnologia que a gente tem na mão, com o trabalho bem remunerado, mas a gente não tem ainda esse autocuidado de olhar e ver se tudo isso está trazendo retorno também para a nossa saúde mental e emocional. E quando isso acontece de estourar na doença mental, no trazer um prejuízo emocional, aí o psicólogo entra atuando na facilitação, no cuidar, no ajudar essa pessoa, esse sujeito, a reconstruir uma forma de ser que traz para ele a conscientização da necessidade de desacelerar. É uma coisa que eu sempre falo para os clientes assim, ó, despressuriza. Para de criar sistema mental que te adoece, porque é um lugar que talvez você não está conseguindo atuar. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu precisaria de 24 horas trabalhando. Eu penso, o dia tem 24 horas. Mas você não vai dar conta porque você não é robótico. Então, quanto que você tem de saúde mental, de saúde física para você trabalhar? Porque se você não consegue, não adianta querer. Você trouxe uma coisa muito importante, que quando chegam as pessoas até a clínica, já estão com problemas, já estão cansados, já estão sem conseguir emocionalmente trabalhar. Você acha que hoje isso ocorre ainda? Porque existe preconceito das pessoas em buscar um psicólogo? Total. Primeira coisa, a pessoa só vai enxergar doença mental ou emocional quando isso traz um prejuízo para ela na sua vida social. O que significa? Não consigo mais sair para trabalhar, tenho crise de ansiedade no trabalho, estou disfuncionando em casa no sentido de não dar conta mais do meu relacionamento, seja amoroso, seja com o filho, seja com os pais. E aí, quando isso começa a causar prejuízo, material mesmo falando, Neuza, é que eles começam a entender que eles precisam de uma ajuda psicológica. Porque, caso contrário, o preconceito leva eles a achar, e eu escuto isso no meu consultório hoje, que não precisam de tratamento psicológico, que não são doidos, né? Que são conceitos completamente diferentes. E aí, assim, ó, o distanciamento hoje, ainda por falta de informação mesmo, de que o tratamento psicológico, ele é tão importante quanto o tratamento físico. Eu sempre falo, uma pessoa que descobre que tem diabetes, ela passa a tomar insulina. Mas uma pessoa que descobre que tem depressão, ela esconde a depressão e não vai tratar. Então é importante a gente entender que assim, ó, o preconceito ainda causa muita resistência no âmbito da psicologia para que o sujeito busque um tratamento adequado para ele. Interessante, Marlúcia, que você trouxe a questão do preconceito que as pessoas possuem com relação às doenças psicológicas. Então, era interessante a gente falar com o nosso público quando precisamos buscar a ajuda de um psicólogo. Eu adoraria que as pessoas buscassem a ajuda do psicólogo para autoconhecimento, para prevenção de um adoecimento. Isso seria o mais ideal. Porém, isso é muito raro acontecer. É raro alguém chegar no consultório e dizer, olha, eu estou aqui em busca de autoconhecimento. Eu quero melhorar o meu jeito de ser. Normalmente já chegam com prejuízo emocional que causou alguma limitação e isso o fez, o obrigou a procurar o tratamento. Então, assim, ó, quando procurar um tratamento adequadamente numa prevenção, mas quando isso não ocorre, é importante entender que quanto mais protela a ajuda, a busca pela ajuda, mais ele vai adoecer. Mais ele adoecendo, mais ele tem prejuízo. Tanto no trabalho, nos relacionamentos, por assim dizer, né? Então, quando buscar? Quando você perceber que você não dá mais conta sozinho. Só que entra um outro problema aí. Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, ele não acessa que ele não está dando conta sozinho. Porque ele luta contra isso, né? Entra o mito de que eu tenho que ser um auto super-herói. Eu tenho que dar conta. Né? Buscar um tratamento psicológico é sinal de fraqueza, então eu tenho que dar conta. E às vezes é importante que algum familiar à volta acolhe essa pessoa para que ela se sinta à vontade para procurar também a ajuda psicológica. Porque o preconceito não é só de quem está buscando, às vezes os familiares também falam, nossa, mas você precisa, né? Que frescura. E isso traz um prejuízo e uma resistência de buscar.
Então, o que é importante? A pessoa começar a se compreender e ver até onde de fato ela está dando conta ou aonde entrou um maltrato, aonde entrou um prejuízo para ela na questão de lidar com tudo sozinha. Existe uma idade correta para a gente iniciar o tratamento psicológico? Eu acredito que assim, a criança, por exemplo, a gente sabe que os psicólogos infantis, eles sempre vão receber crianças que já estão com alguma dificuldade, seja cognitiva, seja comportamental, emocional, mas eu vejo que assim, ó, a idade adequada para o tratamento é quando você se sente necessitado ou com desejo. Então, qual a idade? Existe? Não, porque tem pessoas que têm 80 anos e nunca foi, mas sentiu necessidade de ir e foi. Eu acho isso fantástico. E tem criança que aos 5 anos apresenta alguma necessidade, alguma dificuldade que precisa ir para o psicólogo, né, compreender, ajudar esses pais também a compreender. Então, assim, ó, tem idade? Não tem idade. E às vezes é isso que dificulta a nossa atuação. Porque às vezes tem uma pessoa ali já mais velha que fala, não, mas até agora eu dei conta, né? O que um velho vai fazer lá A gente tem que entender que o humano não tem idade. Não para o sistema emocional. Então, adoeceu, busca ajuda, não importa se você tem 5 ou 60 ou 80, não importa. Se você precisa, se você tem essa necessidade, busca ajuda, seja amoroso com você mesmo. Eu acredito que quanto mais a gente conscientizar as pessoas disso, mais vai ficar facilitado para eles buscar ajuda sem tanta resistência. E aqui é interessante, Marlúcia, a gente falar que é importante que os pais estejam ligados na criança, no emocional da criança e o quanto é importante também na infância a ajuda de um psicólogo. Da infância até a adolescência, eu acredito que existe uma necessidade enorme dos pais olharem para isso. Os pais precisam estar atentos nesse comportamento. O que é que está acontecendo, né? Tem adolescentes que automutilam e os pais não veem, não sabem, não percebem. Então, como que o comportamento dessa criança ou desse adolescente está dentro de casa para os pais sentirem necessidade de ajudar? Só que aí também é uma outra questão, Neuza, porque os pais, em vez de ajudar, cobram. O filho está rebelde, o filho está preguiçoso, o filho está diferente, briga, castiga. Então, até que chega no momento que ou a escola interfere e solicita a ajuda de um profissional, ou um parente, ou o próprio pai toma consciência, às vezes essa criança já está muito comprometida. A adolescência, então, hoje está muito comprometida emocionalmente. É importante isso, né? Que os pais se atentem a isso, para eles buscarem uma ajuda profissional, porque é imparcial, né? O pai, para a criança ou para o adolescente, ele tem dois comportamentos. Ou ele quer super proteger porque ele viu que está adoecendo, ou ele quer consertar porque ele vê como uma peça estragada. E o profissional, ele vai tratar isso de forma imparcial. Então, como que ele vai tratar isso? Olhando a necessidade daquela criança ou daquele adolescente, instruindo pais e a criança ou o adolescente a se tornar melhor. Então, o dia 27 agora do 8 será o dia do psicólogo. E você, Marluce, já nessa estrada há bastante tempo, o que você gostaria de deixar a sua mensagem aos profissionais da psicologia e de forma especial ao pessoal que está se formando, e aqui eu me enquadro, que eu sou psicóloga há 6 meses, e a gente trabalha na psicologia clínica, tem esse sonho de trabalhar com psicologia clínica? Primeira coisa, eu queria te parabenizar, Neuza. Assim, 6 meses você já tem mostrado um resultado maravilhoso. Não só dentro da psicologia, mas no amor que você desenvolveu a essa profissão. Então, eu acho que você merece todo o retorno disso, porque a gente só tem retorno quando a gente se empenha e faz aquilo com comprometimento, responsabilidade e amor, né? Mas eu acho que é isso, assim, ó, para os recém-formados, para os que estão formando agora, né? Eu acredito que toda profissão, ela só é
valiosa ou ela só tem resultados extraordinários quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. A gente precisa ter primeiro amor por aquilo que a gente faz, não tem sentido. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Claro, ninguém está falando aqui de trabalhar gratuitamente, mas a gente precisa entender que quanto mais eu gosto daquilo que eu faço, mais eu faço com empenho. Então, primeira coisa para os formandos, analise qual área você se afiniza. Hospitalar, escolar, clínica, qual área do trânsito que é tão importante, porque quanto mais você se afinizar com aquilo que você vai fazer, mais resultado você vai ter, mais genuinamente você vai ajudar aquelas pessoas naquele lugar que você está e mais satisfação e realização profissional você vai ter. Então, não se intimida em olhar e falar, ah, mas o que dá dinheiro é tal área, mas eu gosto da outra. Vai na outra, faz o seu trabalho, seja extraordinário, que aí o resultado financeiro com certeza vai vir. E a nossa entrevistada da semana foi a psicóloga Marlúcia Teixeira, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho. E Marlúcia, honrada de você ser a nossa entrevistada. Obrigada. É uma honra para mim também.